Eu tenho a sensação que as marcas no Brasil, elas ainda não perceberam o poder do TikTok para as empresas e para os negócios. Os profissionais de marketing, lideranças, marqueteiros, social media, quem trabalha à frente do conteúdo, ele ainda em 2026 não se deu conta que o TikTok ele é um grande ecossistema para as marcas. Então não importa o nicho que você atua, não importa o tamanho do seu mercado, o tamanho da sua empresa, existe oportunidades para sua marca no TikTok. Eu reuni aqui hoje nessa mini aula sobre o TikTok tudo o que você, marqueteiro, social media, publicitário, estudante de publicidade, precisa dominar sobre o TikTok em 2026. E já vou fazer o convite para você se inscrever no curso de TikTok Marketing com a ESPM, que vai acontecer agora no dia 11 de maio. Então, se esse conteúdo fizer sentido para você, no final, garante a sua vaga. Então, bora lá! A primeira coisa que você precisa entender é que o TikTok ele é um funil. Você vai ter formatos de conteúdo, formatos de anúncio e outras ferramentas também que ele disponibiliza para cada uma daquelas etapas do funil que a gente conhece. Então, o topo do funil para as pessoas que estão ali ainda descobrindo, né, o problema delas, vão conhecer o seu produto. O meio do funil, que é o que a gente conhece como atração. A gente tem vários formatos no TikTok que você pode utilizar para avançar seu lead para a próxima etapa. Então, por exemplo, no topo do funil, a gente pode utilizar as trends, pode utilizar até mesmo o formato de anúncio do Spark Ads, que são os tipos de anúncio como se fosse um impulsionamento que a gente gera nesse conteúdo. Eu posso também criar campanhas como o Brand Challenge, onde essa marca ela vai criar um desafio para as pessoas e serem monetizadas pelos seus conteúdos. Então esse Brand Challenge é uma das funcionalidades que a gente tem para alcançar ali muitas pessoas nesse topo do funil, por exemplo. No meio do funil, a gente vai ter formatos, por exemplo, de formulário. Então você pode criar um anúncio anexando um formulário e a pessoa vai deixar os dados dela para você ali mesmo nesse post. Também existe um formato de anúncio que se chama Search Ads, que é um anúncio que ele só aparece para quem está buscando aquele assunto. Então, por exemplo, você já alcançou aquele cliente, então ele já passou para a segunda etapa desse funil e agora ele está buscando soluções e você pode aparecer com um anúncio para ele através do Search Ads. No fundo do funil, a gente tem, por exemplo, o TikTok Shop. Então, se você tem uma marca que pode se introduzir no TikTok Shop, você pode colocar esses afiliados do seu produto. Então, a gente consegue fazer esse funil completo do marketing dentro do TikTok. Mas se você também não tem um produto, se a sua marca trabalha com serviços, por exemplo, também é possível que a gente crie anúncios onde vai fazer esse direcionamento para compra. Vários formatos super interessantes para, por exemplo, trabalhar com remarketing. Pode pedir para o seu time de tecnologia adicionar o pixel do TikTok e assim a gente consegue rastrear esse comportamento e entregar melhores conteúdos através dos anúncios do TikTok também. E não para por aí, o TikTok ele também tem outras ferramentas que a gente vai falar no final desse vídeo. Vou entregar diversas ferramentas que vocês podem utilizar para entender mais do seu público e fazer com que ele avance nesse funil. Entertainment or die. Eu amo essa frase, ela foi utilizada em 2025, uma das palestras do SXSW, e ela resume muito a necessidade do entretenimento dentro do formato do TikTok. O TikTok, principalmente, ele não se considera uma rede social, vocês sabiam disso? Ele se considera, na verdade, uma plataforma de entretenimento. Então, compreender quais são esses formatos de entretenimento que a gente pode utilizar é muito importante para a sua criação de conteúdo no TikTok. E uma coisa muito importante sobre entretenimento: entreter não é apenas fazer rir, fazer gracinha, fazer uma dancinha. Por isso que o TikTok ele ficou com essa fama da dancinha, né? Por ter essa base do entretenimento. Mas o entretenimento, gente, ele vai muito além disso. Uma fofoca, por exemplo, é um formato de entretenimento. Uma forma de contar a história, inspirar as pessoas, motivar alguém. Tudo isso também são formatos de entretenimento que você pode apostar no TikTok. Então não é porque a sua marca ela é mais formal, ela é mais séria que ela não tem espaço no TikTok. Pelo contrário, tem espaço para todo mundo, porque o entretenimento ele sobressai fazer rir. Existem vários outros formatos, como música, notícias. Atualmente está crescendo muito o formato também de microdramas. Então isso também são formas que a gente tem de adaptar o nosso conteúdo para entretenimento. E esse é um pilar muito importante do TikTok. No nosso curso de TikTok Marketing com a ESPM, eu acabo apresentando para os alunos uma série de formatos de conteúdo de entretenimento que são comuns no TikTok, para facilitar um pouco a construção do conteúdo. Vou deixar alguns exemplos aqui também para vocês aproveitarem um pouco desse conteúdo e através dessa mini aula aqui você já consegue dar os primeiros passos na sua estratégia no TikTok. Um formato que é muito comum no TikTok é o famoso Get Ready With Me, arrume-se comigo. Esse é um formato que ele começou no nicho de moda, no nicho
nicho de fashion, maquiagem também. Então é comum que a gente perceba essas profissionais mostrando ali, se arrumando para um determinado evento, para determinada rotina que ela tem. Porém, esse formato ele já é muito consolidado no TikTok. Então é comum também que você perceba outros tipos de profissionais que não são do nicho de moda aproveitando do Get Wear With Me. Muitas marcas também acabam aproveitando do Get Wear With Me para explorar conteúdos em festivais. Então é comum que você veja profissionais ali, creators, né, influenciadores que você gosta, mostrando elas se arrumando a convite de uma marca para algum outro festival. Tenho certeza que você já viu um desses conteúdos pelo TikTok. Um outro formato muito famoso no TikTok é o tal do POV. POV, que é aquela perspectiva que a gente traz nesse conteúdo. Então esse é um conteúdo super curto para fazer, você pode explorar ele de diversas formas, você pode pegar um conteúdo que você já tem, algum vídeo ali, algo que aconteceu, de algum evento, de algum cenário que vocês têm dentro da empresa, e vocês podem colocar essa perspectiva, né, ou do cliente, ou do usuário. Recentemente, eu não sei se você viu, talvez você ainda vai ver, mas eu tenho um conteúdo de anúncio de remarketing, onde eu faço um POV, eu sou um anúncio de remarketing do curso de TikTok Marketing e vou te apresentar agora o que você precisa saber sobre o curso. Então é uma maneira que a gente tem de explorar esse conteúdo com as marcas. Outro formato também muito conhecido no TikTok são as entrevistas de rua. Com certeza você também já viu alguns conteúdos desses viralizados e as marcas também podem explorar esse tipo de conteúdo, tanto aproveitando esse creator que já faz essa entrevista de rua, quanto a própria marca, de repente elaborando alguma pergunta, né, que tem a ver com o seu público e ela vai explorar esse assunto na rua. Ainda falando sobre entretenimento, tem um pilar muito importante sobre o TikTok, que são a questão das trends. A gente até comentou sobre as trends no sentido de trazer esse público do topo de funil, porque ela cumpre muito esse papel da gente trazer um conteúdo que tem a cara da comunidade. Mas o TikTok, ele tem uma filosofia própria para entender o movimento das tendências. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse vídeo, porque ele exigiria um vídeo só para isso. Então, se você gostar, comenta aqui nesse vídeo também, porque eu quero começar a trazer mais conteúdos aqui para o YouTube. O TikTok, ele tem uma maneira muito própria de entender as tendências, de esse movimento das trends. Então, é muito importante que a gente compreenda o nosso nicho dentro do TikTok. Então, as subculturas, né? Qual é a subcultura que a sua marca faz parte? E geralmente as subculturas elas vão ter esse toque no final. Então, um coffee talk, book talk, as social talk, gamer talk, enfim, vários desses nichos é onde as trends vão nascendo. Então você precisa entender qual é a subcultura que a sua marca faz parte para conseguir entender quais são as tendências e as trends, né, os memes, as gírias, as formas de se comunicar, piadinhas internas, muitas vezes, que existe dentro dessa subcomunidade para que você consiga explorar isso. Então você tem que trazer essas movimentações, essa linguagem para o seu conteúdo. TikTok também é muito importante que você entenda sobre os anúncios. Por mais que você, estrategista, liderança de marketing, não vai ser quem vai operar esses anúncios, é muito importante que você entenda, porque ele tem tantas ferramentas e funcionalidades que a gente pode utilizar que vão agregar e ampliar os resultados que a gente está fazendo no orgânico, que é muito importante que a gente entenda quais são esses formatos. A gente estava falando de funil no começo dessa mini aula, eu comentei sobre alguns desses formatos, né? O Search Ads, Spark Ads, mas a gente tem muitas funcionalidades que existem para conseguir segmentar bem o nosso público. Então, fazer com que o nosso conteúdo chegue no público certo. Nisso, gente, vou falar para vocês, o TikTok é muito bom em encontrar o seu público, porque o algoritmo do TikTok, ele é baseado em interesses. Então, naturalmente, o conteúdo ele já vai ser entregue para quem está interessado naquele assunto, independente da sua base de seguidores. E uma coisa muito importante sobre o anúncio é que o anúncio ele não pode ter cara de anúncio. Essa é a premissa básica dos anúncios no TikTok. É que ele tem que soar natural nesse feed do usuário. Então ele não pode parecer uma interrupção. Ele tem que, na verdade, ser mais um desses conteúdos que ele vai consumir. Porque o usuário do TikTok, ele tá consumindo coisas novas. Ele não tá só buscando um creator do qual ele acompanha. Ele tá, na verdade, consumindo conteúdo novo. Ele tá aberto a descobrir coisas novas. Então, se o seu anúncio ele soa como um conteúdo natural, um conteúdo orgânico, um conteúdo feito pela própria comunidade, ele vai parar para te ouvir. E através desse momento aí, ele pode acabar comprando ou descobrindo o seu produto. Então essa é a premissa básica do anúncio. O anúncio não pode ter cara de anúncio. É claro que vão existir várias formas da gente otimizar os resultados desse anúncio, ter um bom gancho, ter um conteúdo dinâmico, né? Edição interessante que vai envolvendo o nosso consumidor.
ter uma construção de storytelling do que a gente está fazendo. E falar de TikTok, a gente precisa falar de TikTok Shop. Eu sei que esse é o grande assunto do momento, a gente trata desse assunto inclusive na nossa aula, mas eu acredito muito que entender essa base que a gente está vendo da mini aula vai te trazer uma sustentação para melhorar os resultados no TikTok Shop. Mas vamos entender um pouco mais sobre o que é o TikTok Shop. O TikTok Shop é o e-commerce dentro do TikTok. Então, diversas marcas elas já estão conseguindo introduzir o seu produto e fazer a venda sem sair do aplicativo. Esse ato de fazer uma compra sem sair do aplicativo de rede social é o que dentro do marketing a gente sempre chamou de social commerce. Então, o TikTok Shop, ele veio e cravou no Brasil realmente o social commerce. O que antes a gente fazia com que o usuário ele fosse através do post para o ponto de venda, então o social media ele tinha um papel de alimentar esse usuário, alimentar essa comunicação, gerar esse interesse para que através do conteúdo a pessoa fosse para o site, fosse para a loja, né, fosse comprar o nosso produto. Hoje, esse conteúdo ele vai ser o ponto de venda. Então, muitas vezes o usuário ele vai passar por todo aquele funil, toda aquela jornada do consumidor em um único conteúdo. Então, apenas um vídeo, muitas vezes em 40 segundos, ele vai de descobrir o seu produto, perceber que aquele produto é interessante para ele e finalizar a compra, tudo dentro do aplicativo do TikTok, através do TikTok Shop. Uma outra coisa muito legal também sobre o TikTok, live commerce. Então também é possível que a sua marca consiga fazer a venda de produto através das lives. Isso tem crescido muito no Brasil. Hoje em dia já existem diversos estúdios onde eles passam quase 24 horas por dia, porque são muitas marcas ali fazendo essas lives, mostrando os produtos, interagindo com o público. Eu costumo falar em aula que é uma espécie de botinificação. Vocês lembram do botine? Vender, vender, vender? É a espécie de botinificação do conteúdo, são as live commerces que acontecem dentro do TikTok. Então é possível que você consiga fazer essas vendas do seu produto através da live commerce. Mas vou falar mais uma coisa pra você. Muitas vezes também vai ser difícil nesse começo você conseguir passar por todas essas etapas burocráticas de introduzir o seu produto lá. Mas isso não quer dizer que você não pode ir aproveitando as lives enquanto isso. Você pode, por exemplo, criar lives de entretenimento, onde você vai mostrando as funcionalidades do seu produto, mas ela não vai ter um papel de conversão. Ela vai ter um papel, na verdade, de interagir, de tirar as dúvidas com o público e até mesmo de aproximar a marca dessa conversa com o público do TikTok. Para fechar essa nossa mini aula sobre o TikTok, a gente vai falar das ferramentas que o TikTok tem para o profissional estrategista, para quem trabalha com conteúdo, para o social media. Pouca gente sabe, mas o TikTok ele disponibiliza muitas ferramentas para que a gente possa ampliar essa nossa visão estratégica e até mesmo beber de ideias de consumo direto da fonte do TikTok. Então você pode contar com ferramentas, por exemplo, para mapear quais são os conteúdos, as trends, as músicas do momento. Tem várias ferramentas que você pode contar. Existe também uma ferramenta que você pode olhar quais são os melhores anúncios que já performaram. Então os criativos desses anúncios de vários nichos também. Então quais são os anúncios que melhor performaram no nicho da beleza, no período de janeiro até abril. Você consegue consultar isso. Ou então de outro mercado, no nicho, por exemplo, de educação. Quais foram os anúncios desde o ano passado que tiveram melhor resultado? Quais são os assuntos que estão sendo falados? Através desse olhar, a gente consegue ali fazer uma análise, se inspirar também nos conteúdos que a gente pode elaborar. Uma outra ferramenta muito interessante do TikTok que pouca gente conhece é a Symphony IA. É uma ferramenta de inteligência artificial onde você pode elaborar conteúdos com inteligência artificial e postar direto na sua conta. Então você pode até mesmo criar conteúdos, o famoso UGC. Então você pode criar ali através de um avatar mostrando o seu produto e gerar outros tipos de conteúdo. Você pode também remixar um conteúdo que você já tem. Então, por exemplo, você tem um conteúdo que teve um resultado super interessante, quer refazer esse conteúdo. Eu posso utilizar essa ferramenta do Symphony para remixar esse conteúdo. Então eu vou utilizar aquele conteúdo como base, mas eu vou colocar agora um pouco dessa inteligência artificial, desse avatar também mostrando, colocar uma música nesse conteúdo. Ferramenta que não é bem ferramenta, mas o TikTok ele costuma gerar diversos reports compartilhando com a comunidade aprendizados deles, né, do último ano. Então eles têm o What's Next, que é esse relatório que eles trazem as tendências que eles imaginam que vão acontecer nesse ano, ou o caminho, né, que os conteúdos eles devem seguir. Então é ótimo para você elaborar uma estratégia a partir disso. Esse ano eles apresentaram o ROI emocional, outros pilares também, mas o que mais me pegou foi o ROI emocional. Quem é do marketing sabe que o ROI é o retorno sobre investimento. Então diz que agora o usuário ele está buscando esse ROI emocional sobre
sobre os produtos. Então não basta só o benefício que o seu produto gera para a marca. Eu quero saber qual é o benefício emocional, qual é a conexão que eu tenho com aquilo. Então essa é uma tendência aí que o usuário tem dessa relação com as marcas. Arrisco em dizer que o TikTok ele é uma das melhores ferramentas hoje que a gente tem para conseguir gerar uma relação mais íntima com os nossos usuários. As redes sociais, elas transformaram, né, essa velocidade que a gente tem dos conteúdos, das tendências, de tudo que passa, tudo de uma maneira muito, muito rápida, pelo volume de conteúdo, pela rapidez onde as coisas estão mudando. A conexão que a gente tem com as marcas, elas também está mudando. Cada vez é mais difícil a gente conseguir gerar uma conexão verdadeira de marca com o consumidor. E o TikTok hoje, ele é essa oportunidade. A gente tem diversos dados, né, que comprovam o quanto as pessoas elas se sentem mais íntimas das marcas por se relacionar com elas através do TikTok. Acredito eu que seja esse formato entretenimento, esse formato onde a gente se coloca numa posição mais íntima com o nosso consumidor, tem gerado uma conexão também mais verdadeira. Então eu enxergo o TikTok como um grande ecossistema maravilhoso para as marcas que ainda é pouco explorado, infelizmente. Se esse conteúdo foi útil para você, se você já vai conseguir adaptar algumas coisas dessa mini aula para o seu TikTok, para o que você vai fazer, comenta nesse vídeo, também comenta nas outras redes sociais, compartilha também esse link com os seus amigos, colega de profissão, compartilha esse vídeo e fica o convite para você participar do curso de TikTok Marketing, Criatividade, Dados e Performance. Essa mini aula, né, foi extraído esse conteúdo dos 4 dias que a gente vai passar junto, falando sobre TikTok e aprofundando em tudo isso que eu passei, assim, de uma maneira muito superficial. Eu pretendo também começar a trazer mais conteúdos aqui pro YouTube e essa mini aula você provavelmente está sabendo porque eu te mandei esse link, mas agora nesse canal a gente tem a ideia de trazer mais conteúdos. Então comenta aqui o que você quer ver por aqui também. Até mais!